As interfaces de crescimento sólido-líquido podem ser divididas em duas. Interface difusa caracteriza-se pela separação das fases sólida e líquida por uma faixa mista de regiões ordenadas e desordenadas com espessura de cerca de 50 átomos, e interface facetada caracteriza-se pela separação das fases por meio de uma faixa abrupta e nítida com no máximo 5 átomos de espessura. Mas existem outros tipos de interfaces além dessas, como a interface celular e a de nucleação independente. A taxa de resfriamento influencia na macroestrutura de solidificação, como podemos ver na imagem. Dependendo da taxa de resfriamento, podemos ter microestruturas convencionais, como as dendritas, refinadas, como os passamentos dendríticos, e novas microestruturas, como estruturas vítreas ou amorfas. Aqui temos um exemplo disso. Mostra o efeito do incremento na taxa de resfriamento sobre a morfologia da interface sólido-líquido em um sistema orgânico transparente solidificado, com gradiente de temperatura igual a 2,98 Kelvin por milímetro. Então, sobre os mecanismos de crescimento. Após a formação do núcleo, o mesmo tende a crescer como resultado da deposição de átomos que migram do líquido para o sólido. De uma forma resumida, no crescimento com interface plana, lisa ou facetada, ou solidificação progressiva, a interface cresce segundo um plano atômico bem definido que separa as fases do sólido e líquido, caracterizado por uma variação abrupta e nítida. É típico de metais puros ou ligas eutéticas. Já no crescimento com interface dendrítica, difusa ou solidificação extensiva, a interface de crescimento não apresenta uma separação bem definida entre as fases sólido e líquido, ocorrendo a formação de uma região intermediária formada pela mistura das fases sólida e líquida. A seguir, temos o gráfico temperatura por distância da interface sólido-líquido no caso do crescimento, com interface uniforme, ou plano, colunar ou celular e dendrítica. Veremos no vídeo a seguir que, normalmente, o crescimento para metais puros é colunar e para líquidos é dendrítico. Na solidificação dos metais, após despejar o metal líquido no molde, podemos ver o início do processo da solidificação nas laterais desse molde, que vai indo em direção ao futuro centro da peça. Isso acontece pois as paredes do molde absorvem o calor, permitindo o resfriamento do metal líquido. Após um período, podemos ver a formação de pequenos cristais com orientação aleatória, os núcleos que falamos anteriormente. O sentido do crescimento da fase sólida é como mostrado no vídeo. E ao longo dessa direção, os cristais vão crescendo com um formato mais alongado, colunar, sendo que os cristais colunares têm seu eixo perpendicular à parede do molde. Como falamos na análise térmica, durante a solidificação dos metais, a temperatura permanece constante, como será mostrado no gráfico a seguir. Agora, falando da solidificação das ligas. Após despejar a liga líquida no molde, a solidificação vai ocorrer quase que como no caso dos metais. A diferença está na forma de crescimento da fase sólida, que normalmente vai ocorrer um crescimento dendrítico. Um detalhe importante é que durante a solidificação da liga, a mudança de fase líquida para sólida ocorre durante a variação da temperatura, como mostrado na curva. Para se falar dos inoculantes, é interessante falar dos efeitos do tamanho do grão. O tamanho do grão refere-se aos cristais que são formados durante o processo da solidificação. Seu tamanho depende, além de outros fatores, da taxa de resfriamento do metal líquido. Quanto mais lento for o resfriamento do metal, maior o tamanho do grão formado e vice-versa. Uma vez que estamos interessados em ter propriedades mecânicas melhoradas durante a fabricação, como tenacidade, força e assim por diante, seria interessante notar que propriedades mecânicas superiores estão associadas com o tamanho de grão mais finos. Mas por quê? Sendo os grãos menores, maior a densidade de contornos, maior a densidade de área superficial de grãos por volume, e como o contorno do grão é uma barreira para deslocamento de discordâncias, a deformação plástica fica restrita. Por isso, faz-se o processo de refino do grão. Por exemplo, adicionando ao metal líquido
substratos heterogêneos com alto poder de nucleação na fórmula de partículas finamente divididas antes da solidificação. Essas adições são chamadas de inoculantes. De forma resumida, inoculante é um pó, geralmente fino, de um material convenientemente escolhido, dependendo da liga a ser fundida, depositado no estado sólido no metal ainda líquido, fornecendo superfície para a nucleação heterogênea. Ele favorece o surgimento do maior número de núcleos. Cada partícula atua, então, como se fosse um substrato localizado para nuclear a fase sólida. A seguir, temos alguns exemplos de inoculantes. Dentre os inoculantes de maior potência para refinar o grão estão o titânio e o boro, principalmente para o alumínio e suas ligas. Além disso, a quantidade de inoculante adicionada não deve passar de 0,5% em peso da peça fundida. Aqui podemos ver alguns exemplos do uso de inoculantes. Temos uma macroestrutura de lingote de alumínio solidificado sem adição de inoculante com adição e uma barra de aço solidificada sem o uso de inoculantes e com o uso de inoculantes, e aí a gente dá para ver a diferença do tamanho do grão. Agora, vamos abordar alguns tipos de